Glória a Deus, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós sempre falamos com o propósito de fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas consigam trazer para a sua vida, para o seu ambiente, uma qualidade de vida melhor. Eu sempre digo isso aqui, quando eu era apenas um pastor itinerante, eu praticamente não tinha acesso aos resultados. Eu ia numa igreja pregar, chegava lá, eu pregava, depois eu virava as costas e ia embora. E eu não era capaz de acompanhar o resultado daquilo que eu estava fazendo. De 8 anos para cá, eu me tornei pastor, e aí eu comecei a acompanhar os resultados das pessoas que me ouviam. É como um professor, que normalmente ele aplica o material didático e depois ele avalia o desempenho de seus alunos. Quando eu me deparei com isso, eu confesso a você que a leitura não foi muito animadora, não. Eu confesso que eu comecei a olhar para as pessoas que a gente ensinava e parece que tinha uns que andavam até para trás. Isso me preocupou muito. Depois de um tempo, eu comecei a gastar, ou investir, a palavra certa, um pouco mais de tempo nesse material, para que as pessoas, elas tivessem acesso a informações que poderiam mudar sua vida de verdade. A igreja, por exemplo, ela não é um hospital, mas às vezes ela exerce a função de um hospital. A igreja, ela não é uma escola, mas às vezes ela exerce a função de uma escola. Vou usar só essas duas instituições e cá convenhamos, medicina e educação, se você for procurar um médico ou uma escola, né, você procuraria uma escola que tem bons professores, um hospital ou uma clínica reconhecida por bons médicos. Aprenda uma coisa quando você for avaliar uma igreja. Palavra de Deus não é tudo a mesma coisa. Você precisa entender que aquelas pessoas que estão capacitadas para o ensino, há lugar que você sai bem municiado. Há lugar, igrejas e ambientes religiosos, onde você recebe uma palavra e uma teologia bem fundamentada. É importante você entender isso. Eu não estou desqualificando. Pastor, mas todos podem pregar a palavra? Eu diria que todos podem evangelizar, mas quando o assunto é pregação, a gente tem que ter o cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu tenho ouvido na internet gente falar tanta besteira, e pior, está ensinando gente, e eu brinco com isso aqui, vai dar uma confusão na porta do inferno. Quem ensinou com quem aprendeu, pensa os dois se encontrando na fila do inferno. Mas você não falou que podia? Pois é, eu falei, mas também vim. Mas isso é um absurdo. Aí eu imagino o diabo chegando, calma gente, vocês vão ter muito tempo, certo? Entra na fila aí e vamos entrando devagar. Então quero fazer uma reflexão com vocês hoje, que eu acho que se aplicada na sua vida, ela pode melhorar e muito. O tema da minha mensagem é: assuma o governo. Repita isso comigo: assuma o governo. Olha para quem está do seu lado e fala aí, por favor. Não vou ficar pedindo isso toda hora, não. Olha para quem está do lado e fala com força: assuma o governo. Isso, assuma o governo. É isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, abra a sua Bíblia, não sei se vai vir para cá, abre aí, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26, quem achou, diga amém. Gênesis é o primeiro livro. Tá aqui, ó, que coisa boa, gostei desse negócio aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fizemos o homem, ou façamos o homem à nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança, e ele deve dominar, ele deve exercer governo. O homem foi criado para governar.
para dominar. Tem uma lista aqui, né? E me parece que deixaram na lista só os mais fáceis. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, né? Sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Mas na verdade, o pior governo é governar a si mesmo. Governar seu cachorro, você bota uma coleira, certo? Governar seu cavalo é fácil. Agora, governar você... Por isso que tem muitas clínicas para você aprender a governar. Peguei algumas coisas aqui legais, ó. Tem gente que tem problema de governar comida. Come. E o pior, quanto menos engorda, mais come. Se você pensa que quem come é quem engorda, não. Eu, por exemplo, eu quero comer qualquer coisa. Não engorda de jeito nenhum. Tem um imã aqui que puxa tudo, na minha idade, para a barriga. Certo? Mas preste atenção. Tem gente, e principalmente aquelas pessoas que não podem comer muito, são as que mais gostam de comer. Tem gente que só cheirar a comida engorda. Não precisa nem comer. Certo? E você quer ver tristeza? É mandar você não comer. Você nem está afim. Mas basta dizer não come. Dá uma vontade. E tem gente que é desgovernado para comer. Tem gente que é desgovernado para dinheiro. Não controla dinheiro. Só anda endividado. Tem um nome mais sujo que o do Satanás. Serasa, SPC, tem tudo sujo em tudo, até na tendinha. Está com um vendedor de picolé. Não governa. Tem gente que não governa sono. Ou dorme demais ou não dorme nada. Tem uma turminha aí acordando 1h da tarde, 13 horas, cansado. Você manda fazer alguma coisa, ele diz depois. Depois de quê, se você não faz nada? E já tem a turma que não controla. Porque não consegue dormir. Tem que controlar o sono com ansiolítico, com algum remedinho. Tem gente desgovernada na língua. Não controla. Fala, mas fala. Se tem uma fofoca, eu estou dentro. Certo? É assim que funciona. Tem gente que não controla sexo. Ou quer fazer demais, ou não quer fazer nada. Falta de governo. E olha que você nasceu para governar. Façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, e ele governe, ou domine, exerça domínio. Essa é a grande conversa entre Deus e Caim. Gênesis 1,16 diz assim, olha que texto extraordinário. Coloca para mim, dá para colocar? Eu gosto desse negócio aqui, porque aí todo mundo lê, porque quando eu peço para abrir, tem nego que nem traz Bíblia. É que hoje também, a gente ainda está com a mentalidade, modelo mental, de que você, para ter que ter Bíblia, ela tem que estar na sua mão, aquela da capa preta. Se ela for numa capa marrom, você nem é tão crente assim. E se ela estiver no celular, você já desviou. Então a gente ainda tem um modelo, está assim de gente com a Bíblia no celular e a gente acha que não tem, né? Mas vamos aqui considerar que todos têm. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior, para quê? Para governar e o luminar menor para governar. Preste atenção. Quero fazer uma aplicação disso aqui. Deus cria 2 ambientes, um noturno e um diurno. E os 2 são seguidos de um governo. O sol governando o dia, a lua governando a noite. E muito mais do que apenas uma aplicação de um momento. Me parece que a Bíblia quer dizer que em todos os momentos, seja eles de escuridão ou de claridade, sejam favoráveis ou desfavoráveis, aqueles que estiverem vivendo nele têm que aprender a governar. É isso que eu quero ver com você. É mostrar para você esse ambiente que nem sempre vai ser favorável. Onde? No diálogo entre você e sua esposa. Há momentos diurnos, favoráveis, onde a pauta é de alegria, é de satisfação, é de crescimento. E mesmo nesse ambiente, você vai aprender ou ter que ter o governo, porque muitas pessoas, e eu já vou te mostrar, se perdem em ambientes favoráveis. Não se controlam, não conseguem governar os momentos bons
E nos momentos bons desviam, nos momentos bons adulteram, nos momentos bons se perdem, nos momentos bons se endividam. Por quê? Porque não consegue ter controle. Em contrapartida, há períodos noturnos de pautas ruins, desagradáveis, tóxicas, momentos que você tem que ter diálogo com seus filhos, que são bem difíceis, com seu cônjuge, que são bem difíceis, com vizinhos, que são bem difíceis, com familiares, que são bem difíceis. E como eu faço nesse ambiente de escuridão? Segundo a Bíblia, eu tenho um governo para o momento do dia e um governo para o momento da noite. Porque a Bíblia diz que há tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, tempo de chorar. Seja qual for o tempo, a Bíblia diz que o homem foi criado para dominar, para governar. É assim que funciona. Quando nós observamos a história do Caim, nós descobrimos que Deus está falando com ele algo preciosíssimo. Põe para a gente Gênesis 4:7. Dá uma olhada nesse texto, marque na sua Bíblia, porque eu acho que ele vale ser lido e relido diversas vezes. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu, e sobre ele dominarás. Preste atenção, Deus está tendo uma conversa para Caim. O momento não é favorável. Caim está muito aborrecido, é noite dentro de Caim. Ele está chateado porque seu irmão foi aceito e ele não. Ele me parece não reconhecer o motivo de não ter sido aceito. E Deus vem conversar com ele. E quando Deus vem conversar com ele, Deus diz a ele: qual é o problema, Caim? Se você fizer o bem, é lógico que você vai ser aceito. Mas se você fizer o mal, não tem aceitação. O pecado, Caim, jaz à porta, mas você deve dominá-lo. Você deve governá-lo. O que Deus está dizendo, gente, é que nesse ambiente da vida, ou você governa, ou você é governado. É isso que nós estamos vendo. Nós precisamos entender que a maioria de nós estamos sofrendo problemas por questões de governo. Não consigo controlar meu temperamento, não consigo controlar meu nervosismo, eu não consigo controlar o tempo que me é favorável. Está assim de gente que enquanto as coisas estão em dia, elas não fazem nada. Nada. Chega um período próximo de que aquilo tem que ser resolvido, elas começam a se incomodar, mas também não resolve. Um dia ou dois antes que precisa oferecer a solução, ela fica altamente incomodada, e no dia ela é capaz de pegar dinheiro emprestado a 30%, 40% de juros, a vender aquilo que tem, a fazer isso, a fazer aquilo outro. Por quê? Porque não conseguem gerenciar as coisas. Muita gente anda sofrendo demais no que diz respeito a isso. Ou seja, na vida, querido, aprenda uma coisa: ou você governa, ou você é governado. E segundo a Bíblia, eu e você fomos criados por Deus para governar. Quem governa aprende a viver muito melhor. Preste atenção, eu vou te dar alguns exemplos. Era dia, aniversário de Herodes, o governador da Judéia. Pelo menos esse é o título que ele tem. Quem governa a Judéia é Herodes, ele é o governador. O dia é bom, é seu aniversário. Ele é o governador, um homem rico, muitos amigos, sua família. O que Herodes faz? Dá uma festa, momento bom, agradável, comemorativo, tudo favorável. O governador da Judéia está lá presente. O que tem nele ou naquela festa? O vinho. Então, ele está alegre, está favorável, tudo é a seu favor, ele tem o controle de todas as coisas, ele é o poderoso, ele é o Herodes. Até que uma doce menina, chamada Salomé, filha de Herodias, dança para o governador, dança para o homem que tem o governo, para o todo poderoso Herodes. O que Herodes não sabe, que seus convidados não sabem, é que daqui a alguns momentos
Herodes perde o governo. Herodes vai abrir mão do governo e dá-lo para uma menina, Salomé. Por quê? Porque ele governava a Judéia, mas não governava a si mesmo. Quando Salomé dança, entorpecido pelo álcool, pela felicidade, num momento de clareza, num momento bom e agradável, Herodes diz: menina, eu gostei tanto da sua dança, que você pode me pedir até a metade do meu reino, que eu vou te dar. Sabe o que Salomé pediu para ele? Salomé pediu para ele a cabeça de João Batista. Mas como assim? Eu quero, mamãe quer ele morto. Não, mas João Batista não fez nada. Mas agora você não manda mais, Herodes. Você já deu sua palavra. Chega. Eu quero a cabeça dele aqui, porque quem governa agora não é mais você. Quem governa sou eu. Você não disse que eu podia pedir o que quero? Então eu quero a cabeça do João Batista. Quanta gente assim, ó. Basta ganhar dinheiro que não tem mais tempo para Deus. Basta viver um momento bom, andar com relógios caros e carros bonitos, que se deita na cama com uma mulher que não é sua. Basta fazer uma operaçãozinha para emagrecer 30 quilos, bota um siliconezinho no peitinho e já acha que é tchutchuca e dá uma pernada no marido. Pare para pensar, está assim de gente, perdendo o governo em momentos bons. Tem uma ascensão no trabalho, passa a ganhar mais um dinheiro, e pensa que aquilo vai ser o tempo, não sabe por quanto tempo, já eu vou chegar lá na frente. Gasta. De repente perde o emprego. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu digo, não, você que não sabe governar, querido. Não sabe governar. Esses dias o cara falou comigo que tinha um negócio aí que os caras pagavam 30% de juro. Você dava o dinheiro à pessoa, umas moedas que estão assim no além. Um cara vendeu a casa, foi morar de aluguel, porque fez as contas. Falou, olha, com o dinheiro da casa, nos 25%, 10% eu pago o aluguel da casa extraordinária. E ainda me só, olha que inteligência. Pegou o dinheiro, fala para mim agora, você que é uma pessoa entendida, quantos por cento ela recebeu desse dinheiro? Nada. E sabe quem é o culpado disso? Satanás. Nem sei onde estava nesse momento, mas com certeza nem precisou ir para perto dessa pessoa, que a ganância já estava lá. Porque tem gente que não controla nada. Momentos bons pode levar pessoas a perder o controle da sua vida, a fazer coisas que podem ser altamente destrutivas. Cuidado, às vezes é numa festa, menina, que você está se divertindo, que o diabo bota no seu caminho um menino que acaba com a sua vida. Às vezes numa saída de uma noite que um garoto de bem morre a tiro do lado de quem? Sim ou não? Tem que dar uma olhada nisso. Olha só, o momento era difícil, hein? Momento difícil, Jesus está preso, o bicho está pegando, todo mundo já decidiu que ele tem que morrer, e beleza. O Pôncio Pilatos chega perto de Jesus, também é um governador, também é um cara de um posicionamento extraordinário, o Pilatinho. E aí ele fala para Jesus, falou, eu posso tirar você dessa enrascada. Eu imagino Jesus assim, fala alguma coisa. Jesus falou, não precisa falar nada, está tudo sob controle. Quem está no governo aqui sou eu, queridinho. Eu gosto disso. Gente, o ambiente era noturno, era desafiador. Davi está com as suas tropas vencendo, o momento é agradável. Davi tinha mulher paca, pensa num cara cheio de mulher, maluco. Só mulher maneira, imagino eu. O cara é rei, vai ter mulher ruim. Ruim é cachaceiro, na verdade. O cara é monarca, só mulherão. Pensa, usando lingerie de grife, umas donas cheirosas. O momento é favorável, ele está descansando no palácio, dá uma olhada na dona tomando banho, se deita. Não é um infeliz? Não podia
controlar, governar suas emoções, ele governava Israel, mas não governava a si mesmo. Eu acho que a Bíblia está falando conosco, que essa palavra chegou para mim hoje, para a minha live de manhã. Cláudio, cuidado com o governo, porque tem hora que eu perco. No diálogo com a minha mulher, se eu não prestar atenção, eu me desgoverno. Falo o que não devia. Sua velha, gorda, xexelenta. Estão gravando isso? É brincadeira, meu amor. Isso aqui é brincadeira. Você sabe que eu brinco. Senão estou perdendo o governo aqui, me lasco lá. É ou não é? Você consegue entender? Então, entenda bem. A maioria das pessoas se atrapalham muito quando o assunto é governar. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja. Sabe essas igrejas, não vou falar o nome não. Mas essas igrejas assim que todo mundo canta. Parece um viveiro. E cantou as mulheres, cantou as crianças, cantou os homens, cantou os varões, cantou as varetas, cantou. Até os visitantes cantou todo mundo, cantou tudo, tocou a turma do aqui, tocou lá, e só um garoto cantou 3 vezes, porque ele cantava bem, quem não sabia cantar chamava ele, vamos lá. E aquela coisa que você mais ou menos conhece, e quem ia pregar sou eu, ainda era ceia. E aí eu já estou para morrer. Eu fui treinado na escolinha batista. Eu já estou para morrer. Aí o cara que vai me dar a palavra falou: agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Quero lembrar a todos que ainda é Santa Ceia e o pastor Cláudio está aqui, tem 15 minutos para falar. Graça e paz, irmãos. Isso é o que sai aqui. Mas aqui dentro, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Isso é uma coisa, eu vou reclamar. Estou muito feliz de estar aqui. O nome disso é governo. Entendeu? Muito honrado nesse momento. Eu só tinha 15 minutos. E eu ia fazer em 15 minutos. Porque eu aprendi assim. Comecei a contar uma história. E contei uma história, contei uma história, contei uma história, contei uma história. E quando ela ia fazer o desfecho, deu os 15 minutos. Falei: olha, gente, acho que não tem tempo suficiente para terminar a história. Porque Deus quer que eu volte aqui uma outra vez. E aí eu volto e termino a história. Quero agradecer o irmão pela oportunidade. Toma. E sentei. E o pessoal: como é que termina? Eu falei: não posso, só tinha 15. Você tem que aprender a se controlar. Tá assim, de mulher que não se controla. Uma mulher descontrolada, uns homens descontrolados, uns filhos que não têm controle, uma sogra descontrolada, uns empresários descontrolados, uns vizinhos descontrolados. Nós estamos vivendo num ambiente de descontrole. É assim que funciona. Às vezes os meninos descontrolados, tem tudo. Tem de tudo. Nós precisamos entender que quando você assume o governo da sua vida, todas as outras coisas viram periféricas. Você para de reagir e aprende a responder. Por que dá tanta confusão? Porque sua mulher fala um negócio, a primeira coisa que você faz é o quê? Reage. Sabe? Não sei se você viu isso. Está aí na rede. A mulher pede o café. Filha, traz o café para mim. Na xícara, ela falou: não, traz no rodo. Joga no chão e puxa. Você está rindo de quê? Muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de responder, nós reagimos, dependendo do que entra. E a maneira que entra, sai sem filtro. Sai sem filtro. Está assim de gente que não consegue ter o governo. Não governa seus filhos, não governa seu casamento, não governa seu dinheiro, não governa seu tempo. Tem gente que não tem tempo para nada. Parece até que só tem 2 horas para ela do dia. Porque os outros fazem tudo. Eu era assim. Acabava o dia, não fiz quase nada. Eu estava conversando com um amigo, ele falou: Cláudio, por que você não faz nada? Eu falei: não sei, rapaz. O tempo passa numa velocidade. Ele falou: não, Cláudio, 1 minuto é 60 segundos. Eu falei: eu sei. Então é 60 para você, para mim, para fulano, para tu. Por que os outros fazem e você não faz? Eu falei: porque o Satanás está furioso. Ele falou: não, porque você é indisciplinado. E você quer ver um troço chato? Gente que é disciplinado. Pensa. Acordo às 5h30 todos os dias, tu já ficou com raiva.
Corro 5 quilômetros. Chego em casa, tomo meus suplementos. Leio 5 capítulos da Bíblia. Mais ainda uma parte de 2 livros que estou lendo. Você não faz isso nem no dia todo. O cara acordou faz 3 horas. Já fez o que você não faz. Por quê? Porque ele governa e você não. E sabe o que é pior? Para os indisciplinados, o disciplinado é escravo, sim ou não? Sim, isso é uma escravidão. Eu prefiro ficar reprovado na Universidade Federal do que estudar. Prefere. Prefiro ficar gordo desse jeito do que correr assim. Deixa eu te falar uma coisa. O indisciplinado é que é escravo do seu humor. Ele é escravo de tudo. O disciplinado é aquele que tem o governo. E eu quero te mostrar isso aqui agora, na história de um camarada que, para mim, no que diz respeito a governo, aliás, a história dele é de governo. Ele já entra no contexto bíblico, 17 anos, José, sonhando com o texto do Gênesis. Eu sonhei que o sol e a lua, presta atenção, os astros criados para governar. A história de José é uma história de governo. O texto diz que ele é o filho mais novo, treinado no meio de seus irmãos. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovens, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ele andava com essa turma, mas o texto diz que vai ser governador. Mas como alguém governa no futuro, se não é capaz de governar no presente? Preste atenção, Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores de Midian, tiraram e alçaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Meu irmão, ou esse cara assume o governo de suas emoções, ou ele nunca mais perdoa seus irmãos. É assim. Por quê? Porque é o interesse do maligno azedar o seu coração, fazer com que você perca o governo de suas emoções, se encha de mágoa, de ressentimento, de angústia, de tristeza, de aborrecimento, de decepções. É isso. Porque pessoas assim têm problemas. Esse dia eu tive uma experiência com uma pessoa que me pediu oração. E de repente ela começou a me falar, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, eu estou com aquilo. E ela foi falando aquilo comigo, e eu estou esperando para orar. E à medida que ela falava, nitidamente eu via que o que estava governando aquela mulher era mágoas de seu esposo. Eram dores e aborrecimento daquilo que viveu. Quando eu botei a mão nela, mas nossa, ela se entortou toda, eu abracei e comecei a clamar ao Senhor para libertar aquela mulher, não apenas de um poder maligno, do mal, das trevas, mas de suas lembranças que governavam as suas emoções, que enfraqueciam suas emoções para que elas fossem empoderadas, né, pelo mal, para que o mal pudesse tomar conta delas. Eu vejo José controlando suas emoções. Ele vai para o Egito, sim, vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, mas ele era governador antes de ser governador do Egito. Ele governava seu comportamento perto de gente que não tinha governo. Você vai para a escola e vai lidar com todo tipo de criança. Criança que não estuda, criança que fala palavrão, criança que criança disso, adolescente daquele jeito. Mas você não é qualquer uma. Entenda isso, não interessa o que as pessoas estão fazendo. Você tem que ter governo. É assim que funciona. A cabeça de fulano mudou depois que foi para a faculdade. Que nada. Está assim de gente que vai para a faculdade e continua controlando, governando suas ações, seus posicionamentos. José é alguém que governa, sim, antes de ser governador do Egito, ele governa a sua própria vida, suas próprias emoções. Gênesis 39, verso 3 diz assim: vendo, pois, que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia
o Senhor prosperava na sua mão. Preste atenção, José está lidando com as riquezas de seu Senhor. Quanto mais ele trabalha, a bênção de Deus não está sobre Potifar. A bênção de Deus está sobre José. E tudo o que Potifar entrega na mão de José, prospera. E sabe o que acontece? Ele controla suas emoções para não mexer em nada do seu patrão. Nada. Eu já trabalhei em lugares e já vivi em ambientes que pessoas vinham comprar e diziam assim, ó: você pode botar aí na nota mais tanto? Ou você pode me dar um desconto para que eu possa ficar com o dinheiro do desconto porque estou comprando algo para outra pessoa? Nós precisamos aprender a governar a nossa vida de forma a entendermos que para prosperarmos não precisamos usurpar nada de ninguém. Hoje muitas pessoas têm adversidades grandes no quesito bens materiais. José era alguém que tudo o que seu patrão tem está de vento em popa, crescendo o tempo inteiro, e ele não mexe em nada de seu patrão. Capítulo 39, verso 3. E vendo, pois, capítulo 39, verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Preste atenção. A mulher do patrão dele disse: deita comigo, cara, vira meu amante. Você já toma conta tudo que é do meu marido mesmo? A bênção está sobre você, fica comigo, José. Presta atenção. Lembra quando eu disse que Davi vê uma mulher tomando banho lá longe e traz para perto, porque perdeu o governo? Eu vejo uma mulher tão perto, agarrando José, e José dizendo: eu não vou me deitar com você, senhora. Eu não vou me deitar. Mas você não tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de beber, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de ver pornografia, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, às vezes, de voltar a usar droga, tem, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de me prostituir, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de viver um sexo ilícito, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho governo, porque Deus diz que tudo o que eu sinto, eu posso governar. Não há desculpa, nem para mim e nem para você. José é alguém que mostra tudo isso. Comportamentos errados eu não compartilho. Por quê? Porque eu tenho governo. Ah é? Corações feridos, machucados, decepcionados, o seu não vai ficar assim? Não vai, querido. Ó, eu já falei isso aqui, cada dia talvez eu fale um pouco. Meu pai casou 8 vezes. Me deram para famílias diferentes. Eu tive que sobreviver à tentativa de abusos sexuais. Eu tive que sobreviver o abandono e a proteção, mas nem por isso me tornei uma pessoa amargurada. Sabe por quê? Eu não tive pai, eu não tive mãe. Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu descobri que eu não dependia de um ser humano para assumir o governo da minha vida. Eu dependia de um Deus que eu ia colocar em primeiro lugar, e eu me tornaria governador das minhas finanças. Você sabe quanto tempo eu não tenho dívida? Eu tenho compromisso, porque só é dívida depois que vence. Enquanto não vence é compromisso. Compromisso eu tenho muito, certo? Tenho governo. Agora, ó, café estava me fazendo mal. Pensa.
Quem gosta muito assim de café, se você ficar, dá dor aqui, dá dor lá, você fica até meio zonzo. Pois é, eu também estava nesse vício. Falei com Deus: Senhor, eu tenho que deixar o café. Ele não está me fazendo bem. Estou falando para você deixar não, tá? Estou falando para você deixar aquilo que te prejudica. Se o café não te prejudica, chama no cafezinho. Certo? Aí a Coca-Cola, deixei a desgramada da Coca-Cola, que eu tenho esperança de ter no céu. Aí eu falei: lá eu tomo. Certo? Mas aí eu troquei a Coca-Cola por água com gás, com limão. Lascou, aumentou a acidez do estômago. E aí o Cláudio falou: você não toma mais, hein? Falei: já respirar. Nem eu posso mais. Não pode Coca-Cola, não toma café, não toma isso. Mas eu aprendi que eu posso assumir o governo. Falei: eu vou mudar meu casamento e meu casamento vai ser extraordinário. Você não pode. Falei: eu posso. Que não pode, porque é eu conversando comigo mesmo. Que a maior discussão é eu e eu. Levantar de manhã, levanta. Eu falo: não levanta. Acordo, falo: dorme. Faz exercício, que exercício nada. Isso faz bem pra você nada? Nem pra você, nem pra mim. Olha a gordura da picanha, o que ela fala comigo? Come. Olha como é que ela tá amarelinha, está saborosa, Cláudio. E aí o outro Cláudio fala: come não, que Deus tem prazer na sua morte, você ainda vai dar mole? Aí eu falo: deixa quieto. Controle. Aí o que eu vejo de... As mulheres vêm conversar comigo: pastor, se eu não falar, eu infarto. Infarta nada, dona. Ninguém quer a senhora do outro lado lá, não. A senhora vai ficar por aqui mesmo. Certo? Então pare e pense. Quando eu olho para essa historinha aqui, gente, eu vejo que agora José é governador do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Foi fácil chegar ali? Foi fácil chegar? Mas ele chegou? Porque governou. Pastor, 2 períodos ele vai governar. Sim, um período de prosperidade. 7 anos. Pensa. Nesse período bom, alguém precisa de governo? Sim ou não? Sim, porque senão joga tudo fora. Presta atenção. O Egito se fortalece no momento bom para crescer no momento ruim. Ué, pastor, mas como assim? Sim. Ele se fortalece no período bom porque tem governo. E cresce no período ruim porque tem governo. Porque quem tem governo prospera. Quem não tem, vê os outros prosperarem. Essa é a grande verdade. Estou falando de prosperidade, estou falando de riqueza. É disso que eu estou falando. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma mensagem que fala comigo. Olhe as áreas que você tem dificuldade de governar e veja se não são elas a que lhe traz mais prejuízo. Estabeleça um governo, uma normativa, um processo, um ambiente onde você governa, você decide. Quero terminar com a história de uma mulher que governava seus relacionamentos. Um dia ela está vendo passar perto da casa dela um homem que parece um homem de bem, que parece um homem legal, um homem justo. Ele tem o título de profeta, mas não interessa o título que ele tem. Ela vai avaliar o cara. Por quê? Porque ela governa a vida dela. Eu não quero saber se é rico, se é pobre, se é culto, se é indouto, se está na mídia, se não está. Eu não estou aí para o título das pessoas. Na minha vida quem decide quem entra sou eu. Eu é que tenho governo. Ela olhou e disse: quem é aquele? É o profeta. Ela diz: eu não quero saber, eu vou ficar de olho nele. E à distância ele pareceu um bom homem. E ela disse: mas à distância eu não consigo ver direito. A melhor coisa que eu tenho a fazer é trazê-lo para minha casa. E o que ela está fazendo? Avaliando Eliseu. E o que Eliseu está fazendo? Avaliando ela. Porque é assim. Isso é relacionamento sadio, onde você avalia e é avaliado.
Porque isso demonstra governo. Esse dia eu cheguei numa festa, eu já falei isso aqui. Cheguei numa festa, umas músicas esquisitas, umas letras pornográficas, umas donas quase peladas, e chamaram eu. Eu cheguei, umas donas só, os mamás quase de fora, parecia a festa da mimosa, umas letras pornográficas, Marco. E aí eu cheguei, o cara que me convidou falou: rapaz, falei: irmão, fala uma coisa pra tu, foi pra essa festa que você chamou eu? Foi, pastor. Falei: irmão, ou eu tô na festa errado, ou essas músicas e essas donas que tá aí, ó, corre pelada, estão na festa errada. Você entendeu, meu filho? Eu não participo disso. Você enganou. Mas chamei o senhor para fazer uma oração, expulsar os demônios. Nossa, pastor, o senhor é radical. Querido, eu tenho que ser quando o assunto é meus princípios. Nossa, até gostava de ouvir o senhor, nem venho mais, porque o senhor segrega. Eu segrego ninguém não, rapaz. Eu só sei que o lugar que me cabe e o lugar que não me cabe. E pronto, acabou. Não segrego ninguém não, respeito todo mundo. Agora tem que me respeitar. Bota umas donas quase pelada. Eu sou homem. Se eu fico lá naquela festa, eu fico olhando para onde? Pro céu. Louvado seja Deus. É lógico que não, pô. Já tá lá vasculhando a dona ali. Cadê? Eu sou homem. Não, tem homem aqui, aqueles homens que gostam de mulher, levanta a mão. Isso. Tem uns malucos que, não vou nem levantar porque eu não sei. Não, nós somos da época, meu irmão. O bagulho é doido. Pra nós, não é? Nós ficávamos excitados vendo calcinha no varal. Nós somos dessa época, a turma mais antiga aí, ó. Hoje os caras trocando mulher por videogame. A mulher vem, amor, e o cara: peraí que eu vou fazer um gol. A dona falando: vem mexer no meu joystick. Poxa. Você tá rindo, mas o assunto é sério. Ô, meu irmão, você determina. Ela falou assim: veja o que passa por mim. Isso, vem aqui na minha casa. O Liseu foi lá. E eu imaginei ela vendo como é que o Liseu come. O papo do Liseu, a conversa dele, o comportamento do garoto que ele carrega consigo. Ela está avaliando ele. Ô, queridos, você está aqui me avaliando. Você está aqui avaliando o pastor. Você está aqui avaliando a igreja. Você está aqui avaliando a estrutura. Você está aqui avaliando tudo. O tempo inteiro você está avaliando e sendo avaliado pelo mal. O tempo inteiro. Sabe o que ela diz? Marido, vamos arrumar um lugar para esse camarada ficar aqui na nossa casa quando passar por aqui? Mas por que ela não fez isso quando ele estava lá fora? Porque ela não sabia quem ele era. Assuma o governo da sua vida e sofra menos. Determine o protocolo para se entrar nela. Aprenda a governar seu dinheiro. Aprenda a governar suas emoções. Aprenda, assuma o governo. Por quê? Porque você foi criado para governar. Façamos a imagem, a semelhança, e você vai governar. Governar sobre o quê? Sobre tudo. Quando? De dia com o sol, de noite com a lua, independente do ambiente, obscuro ou na claridade, eu tenho o governo. É assim. Ficou ruim o ambiente? Governe. É José, escassez. É a prisão, escassez. São os anos de fartura. É a casa de Potifar, fartura. Ele era governador em qualquer ambiente. Não permita que a sua vida seja como a de Herodes. É um momento bom, agradável. Eu entrego o governo na mão de uma menina para definir quem vive e quem morre. Por favor, não faça isso. Faça como Eliseu. O ambiente é obscuro, está ruim, o garoto que está com ele está desesperado, os arameus cercaram a casa dele. Ele mantém o governo e diz: calma, garoto, está tudo sob controle, Deus é conosco. Mas está muito escuro, eu não vejo saída. Pois é, você não vê porque você é menino. Quando você for homem e amadurecer, você vai conseguir enxergar e ter o governo de suas emoções. Por muitas vezes no seu casamento, você vai viver dias e noites. Muitas vezes com sua família, dias
e noite. Muitas vezes com seus recursos financeiros, dias e noites. Muitas vezes com questões no ambiente eclesiástico, na igreja, dias e noites. Muitas vezes você com você mesmo, sabe, fazendo uma introspecção, dias e noites. Mas de dia, lembre-se, tem um sol, de noite tem uma lua. Mas Deus está dizendo, nunca perca o governo. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos, rapidinho. E como eu disse, você tem o governo. É você que governa. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra nos ensina que fomos criados para dominar sobre todas as coisas. E às vezes é fácil dominar sobre peixes, sobre répteis. Às vezes é fácil exercer domínio em tantas áreas, mas quando chega a hora de governar as nossas ações, o nosso temperamento, a nossa língua, nós temos dificuldade. Que essa palavra hoje, que ela nos inspire a sermos governadores de nós mesmos, governando, ó Pai, a nossa vida pautada nos ensinamentos de Tua palavra. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor também por essas vidas, pastorzão? Glória a Deus. Quando nós falamos de performance, de alta performance, sabemos que a grande questão, na verdade, são os resultados obtidos daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho observado na minha caminhada que algumas pessoas esperam grandes mudanças, coisas revolucionárias, para mudar seu casamento, para mudar sua família, para mudar a sua história com Deus. Mas eu tenho observado, eu tenho visto que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Às vezes o que a nossa família precisa, o que o nosso casamento precisa, não é de um show pirotécnico, não é de algo extraordinário, mas simplesmente uma mudança num ângulo de visibilidade. Às vezes uma pequena mudança traz consigo uma grande transformação. Olhar para resultados que gostaríamos de obter e não obtemos é um grande desafio. Eu queria motivar você hoje a prestar atenção em pequenas mudanças, sabe? Alta performance. Vamos aí à Fórmula 1, a calibragem de um pneu, uma pequena mudança num aerofólio, alguma coisa aparentemente tão pequena que vai levar para aquela equipe, para aquela família, milésimos de segundo. Pode ser, né, a diferença entre o fracasso e o sucesso. Talvez por achar que um novo hábito, um novo comportamento, uma respiração um pouco mais funda, alguns segundos que podem transformar reações em respostas. Porque é importante nós entendermos isso. O que é reagir? É estabelecer a aceitação de um impulso. O que é responder? É receber o impacto do impulso, filtrá-lo e devolver uma resposta. Todas as vezes que eu respondo, resposta, na verdade, ela sai filtrada. Reação, ela sai sem filtro. Resposta, ela tem tom, ela tem postura, ela tem entonação. Reação, ela sai no volume inadequado, no tom inadequado, na expressão facial inadequada. Quem nunca, depois de uma resposta, disse para o outro assim: o que é que tu está falando? E o outro diz: não falei nada. E por que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro diz, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia. Sim ou não? Isso. É assim que funciona. Então, se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes
resultados. Então, se você está esperando se tornar o príncipe encantado da noite para o dia, vai dar ruim. Entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado, certo? Para talvez depois virar o príncipe. Ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona do coração. Ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, de coisas que, se conseguirmos implantar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. Quantos homens, chefes de família, temos aqui? Levante a mão. Só os homens que têm certeza. Isso. Louvado seja o Eterno. Quantos casados temos aqui agora? Casados e casadas, homens e mulheres. Quem é casado aí, levante a mão. Isso. Glória a Deus. A turma que não casou ainda, está na pista? Isso. Levanta a mão aí. Louvado seja Deus. Eu vou dar algumas informações a vocês. E muito mais do que informações, meu propósito é criar uma motivação que você consiga colocar em prática aquilo que você já sabe. Se eu dissesse para esses dois rapazinhos que estão aqui agora, a Bíblia diz que vocês devem honrar seu pai e sua mãe. Vocês sabem disso? Sim ou não? Sabia não? Pois é, mal informado. Atrapalhou a minha dinâmica, que eu imaginei que vocês soubessem. Presta atenção. Olha só. É brincadeira, viu? Atrapalhou nada não. Eu estou brincando com vocês. Deixa eu explicar a vocês. Nós já sabemos muitas coisas. O difícil está em colocar em prática. Maridos, pensa se eu viesse aqui agora e dissesse assim: maridos, amai as vossas esposas. Está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Tu amaria? Se tu disser para mim que vai amar depois que eu te der por escrito, eu dou no final. Se tu falar que não sabe que tem que amar essa mulher que está aí do seu lado, que você casou com ela, ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Eu queria que você entendesse. Preste atenção. As pessoas hoje, em grande parte, sabem tudo, sim ou não? O difícil é colocar em... É a grande verdade. Precisamos de uma motivação que nos faça não apenas sermos ouvintes nem conhecedores, mas tornarmos praticantes. É assim que funciona. Então eu quero te dar pequenas dicas. E eu quero usar Amós 3:3 para abrir essa mensagem. Porque é um texto muito conhecido que diz assim, na verdade é uma pergunta. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Preste atenção. Andarão juntos. Eu quero fazer uma diferença de estar perto e estar junto. Tem gente que está perto, mas não está junto. Tem gente que mora na mesma casa, mas não está junto. Eles estão perto, dormem em quartos bem pertinhos, falando de pais e filhos. Dormem no mesmo quarto, falando de marido e mulher. São pessoas que estão muito próximas uma das outras, mas não estão juntas. Seus propósitos, seus sonhos, não há acordo entre eles. O que a Bíblia está dizendo é que para estar junto, há uma necessidade de termos ou de estabelecermos acordo. O que são acordos? Na verdade, acordo é aquilo que se faz para se estabelecer o que será feito, que normalmente tem por propósito levar o bem-estar para duas ou mais partes. Muitas vezes eu já fiz brincadeiras com histórias com minha esposa. Brincadeiras que
seja franco, só para eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quantas mulheres aqui já ouviram eu dizer coisas sobre a minha esposa, conflitos conjugais, que se seu marido falasse o que eu falei da minha mulher, de você, você não gostaria? Levante a mão. Isso aí. E você sabe por que eu falei da minha mulher? O que eu falei? Porque eu fiz um acordo. Antes de falar, eu perguntei a ela, que eu não sou louco. Falei, olha, eu vou pregar, montei uma pregação nova, e nessa pregação eu contei que você estava entrando na menopausa e você estava com calor desgramado. E a coberta sumia. Posso contar? Pode. Eu vim autorizado. O que é isso? Isso é acordo. Certo? Então quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro, porque foi combinado antes. Quem aqui já não pediu alguém para prestar um tipo de serviço e disse assim, não rapaz, no final eu falo quanto custa. E no final o cara falou, você não gostou do preço. Falou, esse miserável cobrou caro demais. E agora? Você tem que pagar o que ele cobrou, porque você não acordou antes. É assim que funciona. Então deixa eu te dar algumas informações que podem te ajudar no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Todo ser humano vai viver 2 momentos muito importantes em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Isso é importante. Porque todo ser humano emocionalmente saudável quer ser feliz, amém? Mas a razão também é muito importante. Qual é o grande problema de muitas famílias? É não entender que o ser humano, seja ele quem for, seja seu filho, independente da idade, é gente. Às vezes o menino é pequenininho, mas tem dia que ele quer ter razão. E se ele quer ter razão, ele quer ter razão. Tem dia que nós não ligamos para a razão. Tem dia que o outro até te faz de bobo e você fica quieta. Fala nada não, fala nada não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu não quero briga. Então eu me faço de tonto. Você se faz de tonto. A gente não vê que o filho está dando uma volta em nós. A gente vê, mas nós não quer brigar. Entendeu? O marido fez uma besteira, mas você diz, hoje passa. Porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que ninguém quer ser feliz todos, porque quem quiser ser feliz todos os dias vai se anular, vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz, tu quer ter razão. E o dia que tu quer ter razão, aí, querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele igual um bicho. E ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz. Feliz com os filhos, feliz com a mulher, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão. Entendeu? Parece que tu tomou um Rivotril. Tá tudo zen, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz, sim ou não? Mas também todo mundo tem o dia da... E o dia que quer ter razão é razão, irmão. Não brinca com o dia da razão da sua mulher não, que o bicho vai pegar. O dia da razão do seu marido, o dia da razão do seu pai. Tem dia que você responde e ele respira fundo e diz... Ah, Jesus. Às vezes eu me pergunto por que não comi isso no ninho. Mas tem dia que algo tão insignificante em relação ao outro
seu pai pega um chinelo, bota você de castigo e toma seu celular e proíbe você de sair e tira você do testamento, excomunga você, não quer nem que você entre no céu. É ou não é verdade? Qual é o grande problema desse negócio? Primeiro, tem gente que quer ter razão todos os... E esse fica chato que ninguém aguenta. Quem quer ter razão o tempo inteiro termina sozinho. Porque todo mundo vai embora. É gente que pensa que é o sol, tudo gira em torno de si. Se você anda vendo o mundo girar em torno de tu, vai no médico, isso é labirintite. E é assim que funciona. Agora, ter razão é importante, sim ou não? Porque quem não tem razão não tem identidade. Tem dia que você não quer ir e você não vai. Ele que quiser que vá sozinho na casa da mãe dele. Não quero ir no Butantã e pronto. Entendeu? Não estou afim de ir. Agora, tem dia que você tem que ir, sim ou não? Claro que tem. Se você não for, nunca casou com o homem errado. Razão e ser feliz. Qual é o grande questão? O dia que o marido quer ser feliz e a mulher quer ser feliz, o filho quer ser feliz, o pai quer ser feliz, o céu chegou naquela casa. O problema é que tem dia que todo mundo quer razão. Aí, irmão, o Satanás nem vai lá. O dia que todo mundo quer ter razão é o dia mais perigoso da nossa casa. Porque aí o filho quer ter razão, a mulher quer ter razão, você quer ter razão, Deus quer ter razão, o diabo quer ter razão, o cachorro quer ter razão, o gato quer ter razão. Aí lascou tudo. Você está rindo de coisa que te faz chorar. O que eu preciso aprender nesse ambiente? Se eu tenho o dia que eu quero ter razão, a minha mulher também tem direito a ter o dela. O meu filho também tem direito a ter o dele. O meu pai também tem direito a ter o dele. E os maduros aprendem a fazer a leitura do dia da felicidade e o dia da razão. Porque você amadurece. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para minha mulher, só o jeito que ela atende, eu já sei se naquele dia ela quer ter razão ou ser feliz. Às vezes eu ligo para ela e ela atende num tom e eu falo: oi, querida, nossa, estou morrendo de saudade de você, meu amor. Tá, vou chegar em casa agora mesmo, eu te amo. Tem dia que eu ligo, ela atende num tom e eu digo: olha, eu vou chegar agora mesmo, Deus te abençoe. Tem dia que eu atendo, é outro tom, eu digo: estou chegando. Tem dia que eu ligo, ela atende, eu digo: é engano. Sim. É importante você entender e fazer a leitura. Pessoas que se conhecem e convivem muito há muito tempo e são sensíveis, você não precisa perguntar se aconteceu algo de errado. Você olha para a mulher, você já sabe. Aconteceu alguma coisa. Cara, hoje o negócio vai ficar difícil. É uma mudança pequenininha. Saia daqui hoje para fazer a leitura. Se é dia da... Me ajude aí. É dia da... Ou dia de ser? Se é dia da... Ou se é dia de ser? Isso aí é uma mudança pequenininha que evita conflitos destruidores. Aprenda a olhar para seu pai e saber: hoje ele quer ter razão. Então o que é que eu faço hoje? Nada. Senão ele me rebenta. Ainda que os pais de hoje não possam bater. É crime bater nos filhos. Ninguém criou lei para defender nós quando nós era pequeno. Desceram por rede de nós. E agora na hora de bater, da gente se vingar, criaram lei. Então é importante nós entendermos. E aqui é uma receita extraordinária para casal. Descubra o dia da razão do seu marido. E ó, quer alguma coisa, meu amor? Nada, querido. Nossa, deixa para outro dia. Que dia é esse? O dia de... Me ajuda aí, mulher, que eu sei que você tem que sair daqui, ó. Uma mulher extraordinária. Que dia você vai pedir a ele? O dia que ele quer ser feliz e o dia que ele quer ter razão. Meu amor, o que você pensa de mim? Extraordinário você. Sensacional. O dia que ele quer ser feliz. Seu burro. Você é burro, você me tratou mal, você me deu um coice.
Porque no dia que ele quer ter razão, você fala, você me deu um coice, ele diz, eu queria ter dado 2. É porque um eu errei. Você consegue entender? São mudanças pequenininhas, sim ou não? Mas que podem fazer grandes diferenças. Segunda coisa. Todas as brigas deixam resíduos. Todas as confusões. Todas, quer com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre fica alguma coisa, resíduos, sujeira, lixo, ok? E aí vem uma perguntinha básica: o que eu vou fazer com esse resíduo? Grande parte dos conflitos conjugais são estabelecidos por resto de coisas do passado, que não foram digeridas, que não se deterioraram. Eu posso chamar grande parte de vocês e dependendo da pergunta que eu fizer, você vai me mostrar a sujeira de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos. E aí pergunto eu, por que é que essa sujeira não se deteriorou? O que esse resíduo ainda está fazendo no seu coração? Quem nunca se deparou com um problema em sua família? E quando você vai ouvir, a mulher pega lixos de anos de diferença. Isso ele me fez quando nós casamos, isso aqui nós tínhamos 5 anos de casado, e semana passada ele me fez isso, e ontem ele me fez isso. Você vê, a dona é dona do aterro sanitário. Resíduos. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro aprenda uma coisa, que você que é casado, para de achar que cama é lugar de resolver problema, de acabar com resíduo. Tem gente que briga, aí depois da briga eles vão para lá, para a cama, aí um negócio extraordinário. Aí o que eles pensam? Tudo resolve? Cama não é lugar de resolver problema, cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Quem pensa que resolve problema na cama, é só uma questão de tempo até enfrentar um divórcio. Resíduo funciona da seguinte forma: ele pode ser orgânico ou não orgânico. Exemplo, vou usar um exemplo aqui, inadequado, mas para facilidade de interagir com vocês, ok? Você resolveu comprar um cachorro quente e uma Coca-Cola de 600 ml. Estava com pressa, comprou e está comendo, indo para casa. Você então não consegue comer o sanduíche inteiro, e vai com o sanduíche e joga fora. Aquele sanduíche estava envolto num saquinho plástico, e você jogou fora, e foi embora, tomando sua Coca-Cola. Provavelmente 2, 3, 4 dias depois, o cachorro quente já desapareceu, já se deteriorou, orgânico. Mas eu pergunto a você, e a sacolinha que ele estava envolvido? Ela também se deteriorou? Não, porque ela não é orgânica. Tem resíduos que nós vamos deixar nos nossos filhos, que eles são passageiros. Tem coisas que nós vamos falar com eles, tem maneiras que nós podemos corrigi-los, até mesmo com uma vara, com uma disciplina. E que esse tipo de correção moderada, equilibrada, vinda como resposta e não como reação, vai machucar seu filho. Ele vai ficar dolorido da chinelada que levou, da palavra que ouviu. Mas esse é um resíduo orgânico. Uma semana depois, já não tem mais. 15 dias depois, a mulher não lembra mais do que você disse, do que você fez. Mas nem tudo é orgânico. Você vai conversar com filhos machucados por coisas que ouviram há 30 anos de seus pais. Abusos, lixos não orgânicos, que vão poluir a mente e o coração das pessoas, culminando lá na frente com divórcios, com traumas, com repetições comportamentais. Entenda isso. Eu gosto muito, eu tenho uma camiseta, aliás, eu gosto tanto dela que eu comprei 2 iguais. Ela tem um cachorro com óculos escuro. Eu não lembro a marca dela. Mas o que é essa camiseta? É uma camiseta
ecológica. Ela é feita de garrafa PET. A garrafa é, né, reaproveitada e ela vira um fio sintético que faz o tecido da camiseta. Na verdade, cada camiseta daquela leva, eu não sei te precisar o número, mas um número muito grande de garrafa PET para fazer uma camiseta. O que é aquele trabalho? Aquilo é um trabalho de reciclagem, de trabalhar aquilo que não é orgânico. Entenda bem, tem coisas que vão te fazer, que é só você ficar quietinho, que já vai passar. Tem coisa que você vai dizer para seu marido, que não precisa nem pedir desculpa, ou às vezes uma desculpinha já é o suficiente, para já ela esquecer. Mas tem coisas que ou você recicla, ou ela nunca esquece. Pastor, o que é a reciclagem? A reciclagem é um processo que tem por propósito tornar, como é que eu posso dizer aqui a você? É um processo, eu pego aquilo que era ruim, estabeleço um processo de reciclagem que vai beneficiar outras pessoas. Eu vou contar a minha história de traição. E traição não é orgânica, ela é não orgânica. Mas eu restaurei meu casamento, eu recuperei a minha estrutura, e eu vou pegar a minha história de não orgânico e vou reciclar, e vou contá-la num testemunho que vai abençoar outras pessoas. Muitas famílias não sabem diferenciar o orgânico do não orgânico, e vão deixando coisas não orgânicas no cantinho, vão criando mulheres pessimistas, mulheres amarguradas, mulheres vingativas, filhos dependentes químicos, filhos envoltos em relacionamentos sexuais confusos, filhos rebeldes, psicopatas, adúlteros. Quando você vai identificar um adultério e ver a história, ele poderia ter sido resolvido, ou ele poderia ter sido evitado, se houvesse ou tivesse acontecido uma reciclagem lá atrás. Lidar com os resíduos, eu não posso me deter muito num ponto só, mas é muito importante entender o que é orgânico, o que é não orgânico. É simples, pequenas mudançazinhas, ok? E o que pode ser orgânico para um, pode ser não orgânico para o outro. É assim que funciona. Terceiro ponto: aprenda a definir o problema. Deixa eu te falar, sua mãe, rapaz, sua mãe está se metendo no seu casamento, criando encrenca com a sua esposa. Sua mulher frita um frango, sua mãe diz que o frango de sua mulher é ruim. Sua mulher passa uma roupa, sua mãe fala que sua mulher não sabe passar roupa. Sua mulher fica brava e vem falar com você: sua mãe é uma bruxa. Temos um problema, sim ou não? Sim ou não? Ele é um problema dele? Ele é um problema da mulher dele? Ou esse problema é um problema da sogra? É um problema de quem? Da sogra. Porque tem problema lá em casa que sou eu o causador. Tem problema que não sou eu, é ela. E tem problema que não sou eu nem ela, são eles. Meu filho mais velho, o meu mais novo. Às vezes minha nora vai corrigir meu neto, minha mulher não gostou. Aí minha mulher vem para mim e diz: você viu como é que ela brigou com aquele menino? Aí eu olho para minha mulher e eu penso: esse problema é meu? Não. Esse problema é da minha mulher? Não. De quem é um problema? É de terceiro. E quem minha mulher é? Só um mensageiro.
Porque tem gente que trata o mensageiro como se ele fosse o problema. Às vezes a tua mulher vem te trazer uma notícia e você já fica olhando. Essa praga dessa peste. Vou matar ela. Que mamãe eu não mato, mas eu mato. Pronto. Você precisa definir quem é o problema. Tem casal brigando entre si e na verdade o problema não é conjugal, é os meninos. Um tirou nota baixa, o outro não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame, quer ficar trancado dentro do quarto, e não sei o que, e isso, e aquilo, o menino está branquinho. Põe um pavio e acende. É importante nós entendermos que tem problemas, ou definir o problema. Ele está em mim? Não, ou está? Ele está nela, onde é que o problema? Tem gente que sequer sabe quem é o problema. O casal quer se separar e o problema não tem a ver com eles, é com terceiros. Mas eles sequer são capazes de identificar onde o problema está instalado. Aprenda a entender isso. São mudanças pequenininhas que podem causar grandes resultados no final na sua família. São só leituras que vamos fazer. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, o senhor está ficando muito sem graça. Eu gostava mais do senhor quando o senhor falava das suas brigas com sua mulher, de quando a cachorra rasgou a camisa dela, de como, poxa, por que o senhor não conta mais? Pois é, de tanto falar para os outros como deveria viver com mulher, eu aprendi. Parei de brigar. Eu quase não brigo mais com minha mulher. Você acredita nisso? Tem hora que eu tenho até saudade para ter umas histórias para contar para vocês. Mas de tanto pregar para os outros, eu amadureci. E na maturidade, sabe o que aconteceu? Os problemas acabou. Estou quase trocando de mulher para arrumar uns problemas novos. Maturidade. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Pastor, o que é que aconteceu? Pastor, fala para a gente o que aconteceu que o senhor não está brigando mais. Amadureci, alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Aprendi a fazer a leitura, aprendi a responder ao invés de reagir, e pronto. Se não briga mais, temos desacordos, desavenças, mas nada que passe disso, sabe? A gente não xinga a mãe, xinga assim uma prima de segundo grau, não taca uma panela, taca uma almofada, entendeu? Não manda para o inferno, manda para o purgatório. Porque, presta atenção, casamento perfeito não é aquele que não tem problema. Casamento perfeito é aquele que o intervalo das brigas são longos e a intensidade são fracas. É assim. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Se minha mulher trouxe um problema e ela é apenas a mensageira do problema, eu não trato ela como problema. Eu vou onde o problema está. Está no meu filho, no meu neto, na igreja, no vizinho. É assim que funciona. Porque se eu tratá-la, se eu trato quem traz o problema como um problema, eu tenho dois. É assim que funciona. Se nós aprendemos a lidar com os detalhes, quinto, como vencer a miopia? Como vencer o problema que está em nós? Esse é um grande desafio de muita gente. Porque problema é igual caroço de feijão no dente. Você só vê se tiver no dente dos outros. Se tiver no teu, tu fica rindo. Caraca, que maneiro. E aquele troção. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Você tem que vencer. Você sabe o maior barato de trabalhar com família? É que as pessoas, a grande maioria diz assim para mim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu casei com a pessoa errada. Sabe, pastor? Ele não era o homem para mim. Difícil eu ver alguém falar assim: pastor, posso falar sério para o senhor? Eu sou a pessoa errada. Eu sou ruim mesmo, ruim. Eu sou prima do Satanás.
Sempre ruim quem é? O outro. O outro. E eu aprendi uma coisa tratando de família. Se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Tem que escutar a versão do lobo. Às vezes a Chapeuzinho chega lá no meu gabinete. E pode ser homem, Chapeuzinho, eu também chamo. O primeiro que vai. Pastor, terrível, terrível, pastor. Vou contar para o senhor o meu drama. Aliás, tem gente que tem um estilo de vida muito louco. Aliás, tem diversos. Tem, por exemplo, a turma do terror. Vive uma vida tenebrosa. Eles me contam. Eu durmo de luz acesa. Eu fico com medo daquela vida. Já tem vida que é drama. Pastor, nossa. Aí eu choro. Vou dormir chorando. Oh, meu Deus, que vida é que é? Já tem outros que vivem uma vida assim, que parece ficção científica. No mundo da lua. O cara quer enriquecer, mas não trabalha, não estuda, não é fiel. Eu saio daquele gabinete, gravidade zero. Uma odisseia no espaço. Sim. Já tem gente que me conta a história de vida, é uma comédia. Eu morro de rir. Você pastor, que não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro, caraca. Já tem outros que é uma aventura, um aventureiro, parece um Indiana Jones. Pastor, essa semana quase morri 3 vezes, fugi de um arrastão, o Covid tentou me pegar, pegou o outro ali, e não sei o que, quase larguei da mulher. E aí eu fico, esse é que eu gosto, é o aventureiro. Isso aqui é maneiro. Você está rindo, mas é sério. Agora, qual é o grande desafio de viver uma vida aventureira? Aqui, os que não são aventureiros, querem sempre achar um culpado. O culpado é ele, o culpado é ela. Vença a miopia e consiga enxergar que o seu casamento é ruim, porque você é ruim. Ninguém falou amém. Porque na verdade, ruim sou eu que estou falando isso com você. Tem coisa no seu casamento, minha senhora, que não muda, porque a senhora é carne de pescoço. Entendeu? A senhora é pior que goteira. Entendeu? Tem coisa que na sua casa é ruim, filho, porque você é um parasita. Sabe o que é parasita? É aquele que gruda nos outros para viver dos outros. Uns filhos enclausulados, pede para jogar o lixo fora, parece que o lixo é atômico. Mãe, tô com fome, vai lá e arruma. Acabou a fome, acabou. Se mandar, vai lá e arruma a sua comida. Dá choque. O garfo. Você está rindo, mas é sério. Então descubra quando o problema está na senhora. A senhora é uma sogra chata, sabe? Chatonilda. A senhora é chata. A senhora quer concorrer com a nona. Entendeu? Porque esse menininho da senhora de 30 anos é seu bebê. Então... E ele fica agarradinho com o cordão umbilical na véia. Você está entendendo? Enxerga o problema em você. Você que é uma nora manipuladora, que não quer que o seu marido envie recursos, seja emocionais, espirituais ou materiais, para a mãe dele. E saiba de uma coisa: homem que não cuida da mãe depois de velha, também não cuida da esposa. Quando seu cônjuge quiser cuidar de seus pais, agradeça a Deus, porque quem cuida de pais, cuida de cônjuge. Quem é você? Um cunhado que parece esmeril, chega na casa dos outros para comer tudo. Encostou, come. Cadê o bolo que estava aqui? Fez 3 tabuleiros, sumiu. Quem é que tem a traça, a família da traça? É que apareceu aqui. Poxa. Então enxergue. É uma pequena mudança. Isso aqui está parecendo até pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas mudanças que vão levar sua família e seu casamento para outro estágio. Posso ouvir um amém? Sexto, descubra, grave essa sigla. MPV. Repita comigo, MPV. Mínimo possível viável. Descubra isso. Mínimo possível viável. O que é isso, pastor? É aquilo que eu posso fazer pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo lazer, pela gastronomia, seja qual for a área. Mínimo
possível, viável. Tem gente que está esperando fazer algo para o seu casamento quando ganhar na loteria, quando arrumar um emprego extraordinário. Quando? Aprenda a descobrir o mínimo possível, viável. E aquilo que você conseguir fazer de forma pequenina, mas recorrente, a somatória dessas coisas pequenas farão grandes mudanças. Mínimo possível, viável. Gostaria de levar minha mulher para onde? Veneza. Andar numa gôndola. Tu tem dinheiro, irmão, para andar de gôndola? Hã? Não. Então o que você faz? Mínimo possível, viável. O que vai dar para fazer esse mês? Pegar um busão aqui, ir até a praia, dar um rolê com ela, sentar, um sorvetinho, chupa aqui, querido. Isso, agora um só para dividir para 2. Mínimo possível, viável. Agora vamos tomar uma Coca-Cola. E o sanduíche? Trouxe na bolsa. O que é isso? Isso é mínimo possível, viável. Faça o mínimo possível. Você quer levar seu filho para Disney? Pois é, querido. Vá para sua casa e seja você. Uau, Disney. Dá para pegar essa renca de gente e levar no cinema? Não dá. Mas dá para pegar um Netflix, botar a turma toda lá, 1 quilo de pipoca, 2 Coca-Cola. Pastor, tá caro, mas faz de 2 em 2 meses. É mínimo possível, viável. Tem gente que não trabalha com o mínimo possível, viável, esperando o extraordinário. Ele nunca acontece. Vocês sabem que coisas pequenininhas feitas de forma recorrente é o que abrilhanta toda a história. Eu estou dando a vocês só pequenas doses de um curso que a gente montamos para oferecer às pessoas pequenas mudanças que irão levar a sua história para outra esfera, que o assunto é muito extenso. E 7º, para mim terminar aqui, descubra prioridade, importância e supérfluo. Aprenda isso. O que é prioridade? O que é importante e o que é supérfluo? São pequenas mudanças muito expressivas. Primeiro, vamos imaginar que sua esposa te fez 2 pedidos ou 2 coisas que precisam ser realizadas. Descubra, dentro daquilo, primeiro, é supérfluo o que ela me pediu? É. Se é supérfluo, se eu não conseguir resolver, não vai fazer tanta diferença. Mas preste atenção. Quando o pedido for feito, descubra da pessoa se é supérfluo para ela, se é importante para ela e se é prioridade para ela e não para você. Eu já cheguei, por exemplo, para a minha equipe de trabalho e disse: hoje eu não vou poder ficar aqui. Eu queria que vocês fizessem isso, e amanhã eu estou de volta. Sabe o que acontecia? Naquele dia o serviço ou a tarefa que eu deixei era muito extensa. No dia seguinte, eles tinham feito o supérfluo, o importante, mas não tinha feito a priori, porque eu não disse. E quando eu não digo, eu dou para eles o direito de definir o que é supérfluo, importante ou prioridade. Eu não pude nem brigar. Depois de um tempo, eu descobri que quando minha esposa me pede algo, eu ofereço para ela os 3 níveis. Cláudio, você está indo a Caxias? Exemplo, tô. Você pode trazer para mim isso? É supérfluo? É importante ou é prioridade? Cláudio, é prioridade. Eu não posso trazer, porque eu não tenho tempo, eu vou com o tempo contado. De lá eu tenho que ir para outro lugar. Se é prioridade, eu vou mandar um portador resolver para você, mas eu não posso te dar garantia. Não, Cláudio, se não der para comprar hoje, tem que comprar amanhã. De amanhã não pode passar. O que ela me descreveu, que não é prioridade, mas é importante. Então, amanhã tem que aparecer.
Ou ela me diz: Cláudio, deixa para lá, quando nós formos até lá, podemos comprar o que ela me disse. No momento é supérfluo. O problema é que quando alguém pede alguma coisa para você, filho, para você, marido, para você, esposa, essa pessoa não define para você o grau de importância que tem para ela no momento. Se você não definiu, você deu margem para o outro descobrir, ou para o outro definir. E se ele fez o supérfluo e não fez a prioridade, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você está entendendo? Se a pessoa não tem o hábito de dizer, tem o hábito de perguntar. Porque isso é uma pequena mudança, acabou. Eu não tenho mais problema desse tipo. Cláudio, você traz para mim, faz isso. Supérfluo, importante, prioridade. Prioridade, eu só vou dizer que trago se eu tiver condições de trazer. Porque eu posso chegar no local que ela me enviou e lá não ter. E se lá não tem, eu viro as costas e vou embora. Mas como é que eu vou virar as costas e ir embora para algo que é prioridade? Eu vou voltar para casa e vou ter problema. Muitos casais e muitas famílias, eu te dei 7 dicas. Eu tenho quase 50 de pequenas mudanças que podem mudar toda a nossa história familiar. Então, dê uma olhada nessas 7. Deixa eu só recapitular, tenho 2 minutinhos e oro. Vamos lá? Primeira mudança, eu preciso descobrir se naquele dia a pessoa quer ser ou ter. Bom, eu também preciso descobrir como cuidar dos resíduos, se eles são orgânicos ou não. Ok, vamos lá. Eu preciso definir o problema, se ele está em mim, nela ou em terceiros. Depois, eu preciso vencer a miopia para enxergar que eu sou o causador do problema. Depois eu descubro e vou fazer o mínimo possível viável. E por último, eu vou descobrir o que é prioridade, o que é importante e o que é para o outro, não para mim. Te deram uma tarefa, te incumbiram, não defina. Pergunte: supérfluo, importante ou prioridade? Dependendo do que for, não se meta com isso. É assim que funciona. Isso pode levar o nosso casamento, isso pode levar a nossa família para uma nova esfera. Posso ouvir um amém?